Semana que acaba, a semana que começa. A semana que terminou teve uma vez mais como principal motor dos mercados as negociações comerciais dos Estados Unidos com o resto do mundo. Isto numa semana em que os mercados estiveram também atentos às decisões de bancos centrais e numa semana bastante ligeira de indicadores económicos. Esta semana começou com alguma surpresa, onde Friedrich Merz no Parlamento alemão não conseguiu ser eleito chanceler na primeira votação, tendo sido eleito numa segunda votação, isto quando a sua coligação tem a maioria parlamentar. Dá a indicar que poderá ter algumas dificuldades em implementar alguns pontos do seu programa governativo. Os mercados estiveram bem atentos também à decisão de taxas da Reserva Federal dos Estados Unidos, que foi o primeiro banco da semana a decidir sobre política monetária. Acabou por deixar tudo exatamente como estava, manteve inalteradas as suas taxas, manteve inalterada a sua política monetária e, inclusive, a sua comunicação. O discurso de Jerome Powell foi em tudo parecido com o que têm sido os últimos discursos dele, ou seja, dizendo que o Banco Central norte-americano não tem pressa para mexer nas taxas e dizendo, continuando a reiterar, que a economia norte-americana se encontra em bom ponto. Isto onde durante a semana decorreram várias negociações comerciais dos Estados Unidos com as restantes economias. O relevo vai, obviamente, para que já quase no final da semana o acordo anunciado com o Reino Unido e, principalmente, a dar aqui algum suporte aos mercados, a aproximação da China à mesa das negociações que levou às primeiras reuniões de responsáveis de topo durante este fim de semana na Suíça. Isto quando os bancos centrais também continuavam a mostrar, a divulgar as suas decisões, nomeadamente e principalmente o Banco de Inglaterra, que, tal como esperado, baixou a sua taxa de juros em 25 pontos base. Já o mesmo não aconteceu nem com o Norges Bank, nem com o Riksbank, da Noruega e da Suécia, que mantiveram as suas taxas de juros inalteradas. E, por outro lado, o Banco do Brasil continua a subir taxas de juros, desta vez a um ritmo mais baixo, de apenas 50 pontos base. Nos resultados empresariais, na apresentação de resultados empresariais, a grande surpresa, por assim dizer, foi o afastamento anunciado de Warren Buffett como CEO da Berkshire Hathaway para o final deste ano. Isto levou os mercados acionistas, digamos, de alguma forma, a terem um comportamento misto. A Ásia, de uma forma geral, negociou positiva, à exceção dos mercados na Índia, que ficaram um pouco pressionados com as tensões geopolíticas entre a Índia e o Paquistão, ali na área de Caxemir. O Nikkei na Ásia acabou por ganhar aqui 1,8%, o Eurostoxx 50 acabou por ganhar 0,5% esta semana entre ganhos e perdas que os mercados europeus terminaram a negociar a semana, enquanto nos Estados Unidos foi uma semana de perdas relativamente modestas, em que o S&P 500 terminou a semana a perder 0,5%. Por cá, o PSI esteve em linha, de alguma forma geral, com os seus pares europeus, ganhando 0,3%, isto com a ajuda da Mota-Engil, que ganhou esta semana um pouco mais de 7%, enquanto os CTT perderam quase 12%. No mercado cambial, o grande relevo vai talvez para alguma recuperação do dólar norte-americano, com o DXY a voltar a negociar acima da marca dos 100. O euro-dólar recuou, continua em correção, chegou mesmo a negociar pela primeira vez em um mês abaixo de 1,12 por alguns momentos,
terminou acima, terminou acima de 1,12. Por outro lado, divisas como o franco suíço e o iene japonês também se sentiram pressionadas com o sentimento de risco a aumentar nos mercados financeiros. O dólar suíço, que até esta semana chegou a negociar abaixo de 0,82, terminou a semana acima de 0,83. Nos mercados emergentes, de realçar o rand sul-africano, que após os ganhos da semana passada voltou esta semana também a ser a moeda emergente que mais ganhou, e ganhou mais de 1%, tanto face ao euro como face ao dólar. No mercado de commodities, com o risco a aumentar, com o sentimento de risco a aumentar, também teve aqui assim algum suporte. O petróleo, depois de ter realizado logo no início da semana com o anúncio do aumento da produção pelos países da OPEP+, de realizar fortes perdas logo no início da semana, que levou inclusive o Brent a um mínimo abaixo dos $59 por barril, acabou por ganhar esta semana com os investidores que fizeram alguma correção exatamente destas fortes perdas, e ainda com sentimento de risco, uma vez mais menciono, a aumentar, dando alguns sinais de que com as negociações comerciais bom porto, digamos assim, poderemos ter aqui assim alguma recuperação da procura por parte do petróleo. Isto levou com que os preços do petróleo em geral ganhassem mais de 4% esta semana. Já o ouro não fez um novo máximo, mas ainda assim recuperou das perdas que tinha tido anteriormente, na semana passada, acabou por ganhar esta semana aqui assim um pouco mais de 3%. A semana que vai começar vai ser uma semana em que provavelmente os mercados vão estar principalmente atentos às negociações comerciais dos Estados Unidos com o resto do mundo, com muitos discursos que vamos ter de responsáveis de bancos centrais, de banqueiros centrais, e ainda com alguns dados económicos interessantes, principalmente nos Estados Unidos. Mas, de facto, provavelmente o que vai ser o grande motor do mercado, uma vez mais, serão as tarifas, as discussões em torno das tarifas norte-americanas com o resto do mundo, principalmente com a China. Já este fim de semana decorreram negociações na Suíça. Donald Trump já anunciou na sua rede social que fizeram grandes avanços nessas mesmas negociações. Vamos ver se isso se materializa em dados formais, em declarações formais durante a semana, que poderão aqui assim dar novamente um novo impulso ao sentimento positivo dos mercados. Por outro lado, um abrandamento também na frente geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia poderá também estar aqui a dar algum impulso, principalmente aos mercados europeus. Vai ser uma semana onde vão existir muitíssimos discursos, muitíssimas intervenções de banqueiros centrais. Talvez eu desse aqui uma especial atenção, um especial relevo, em que os mercados provavelmente estarão mais a olhar para estes discursos, como serão os de Christopher Waller, um influente governador norte-americano da Reserva Federal, o presidente dessa mesma Reserva Federal, Jerome Powell, e ainda o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane. Na frente de dados económicos nos Estados Unidos, os mercados irão estar principalmente a olhar para os dados da inflação, que esperam que os preços a nível mensal tenham subido cerca de 0,3% em abril, com a inflação a manter-se aos níveis do mês anterior, ou seja, 2,4% na inflação global, com a inflação subjacente a manter-se nos 2,8%. Por outro lado, mesmo no último dia da semana, o mercado vai estar a olhar certamente também para os dados da Universidade de Michigan, já que tanto a confiança do consumidor como as expectativas de inflação têm vindo pelas piores razões, a confiança a cair e as expectativas de inflação a subir.
termino com mais alguns resultados, apresentação de resultados ainda, com a época da apresentação de resultados do primeiro trimestre deste ano a começar a abrandar, mas ainda a contarmos com algumas empresas que poderão fazer a diferença, como o caso da Walmart ou da Cisco nos Estados Unidos. E para já é tudo. Desejo a todos uma excelente semana, bons negócios, e eu por mim estarei por cá daqui a uma semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!